Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu estou muito feliz por ter você ligadinho nessa aula. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e o componente que iremos estudar hoje é língua portuguesa. Olhem só, para o início da nossa aula, daqui a pouquinho, eu vou te chamar lá no nosso cartaz e vou te apresentar duas imagens. Mas antes de você observar atentamente cada uma delas, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre textos instrucionais? Você saberia me dizer como eles se estruturam? Para que eles servem? E aí, essa palavra é nova para você ou você está lembrando de alguma aula que nós já tivemos? Isso mesmo, nós já falamos um pouquinho sobre esse conteúdo e hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais. Então, olhem só, turma, quero chamar vocês agora para o nosso cartaz e eu peço para que vocês observem com bastante atenção essas duas imagens. Olhem só, temos aqui a imagem de dois meninos, certo? Olhando para eles, turminha, o que eles estão fazendo aqui? Vocês conseguem identificar a partir da imagem o que esse primeiro menino está fazendo e o que esse segundo menino está fazendo? Muito bem. Conseguiram observar com atenção? Facilmente nós conseguimos perceber que na primeira imagem o menino está ali realizando alguma receita, não é mesmo? Já na segunda imagem o menino está a ponto de comer um bolo, ele está indo comer um bolo. Certo? E pela afeição deles, pela sua face, vocês conseguem perceber se eles estão empolgados, se eles estão felizes ou se eles porventura estão tristes, chateados com uma dessas duas ações? O que vocês acham? Vamos olhar novamente? Percebam, olhem aqui a fisionomia, o rostinho do primeiro menino e aqui também do segundo. Bom, nós podemos concluir que eles estão felizes, estão animados, tanto o que está realizando, né, executando a receita, como a segunda imagem que está indo comer um bolo. E você? Você aí de casa, você gosta de comer bolo? Gosta? Bom, que legal. Eu gosto muito também, é um dos meus doces preferidos. Mas para realizar um bolo, para ter um bolo feito, lindo, bonito, para você poder degustar, o que será que precisa, turma? Você já parou para pensar o que será necessário para a realização de um bolo? Bom, talvez alguém está aí em casa falando, olha, eu acho que precisa de ovos, de trigo, talvez se for de chocolate, precise de algum achocolatado. Isso mesmo, isso são alguns dos ingredientes que são necessários, mas tem muito outros. E onde será que nós encontramos, né, a descrição? Onde será que nós encontramos? Que tipo de texto está a orientação para realizar um bolo? Isso, turminha, em uma receita. E a receita ela é um tipo de texto, né, instrucional. E agora eu quero te convidar a ler comigo, lá no nosso cartaz, a nossa primeira receita da aula de hoje. Estão prontos? Então, olhem só, acompanhem comigo. Nós temos aqui o texto, né, olha só, bolo de trigo. Ingredientes: 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 1,5 xícaras de chá de leite e 1 colher de sopa de fermento. Vamos prosseguir. Modo de fazer: bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a manteiga e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande, de furo central untada e enfarinhada. Asse em forno médio de 180 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou, ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo. Então, turminha, que tipo de texto foi esse que nós acabamos de ler aqui? Vocês conseguiram perceber? Parabéns! Nós acabamos de ler juntos aqui uma receita, né? E nessa receita, vocês perceberam o que aparece primeiro ali? Vocês conseguiram identificar? Olhem só, quando nós vamos escrever uma receita, nós precisamos o que vem em primeiro lugar nessa escrita é o título. Isso mesmo. E esse título, ele aparece de forma centralizada. Então, qual é o título aqui da nossa receita?
Vocês conseguem lembrar? Vamos identificar juntos lá no nosso cartaz? Olha só, aqui está o nosso título e ele é bolo de trigo, certo? Após o título, aparece outra palavrinha ali. São os ingredientes, isso mesmo, olhem só, os ingredientes, certo? E é interessante que os ingredientes, eles vêm em forma de lista, turminha. E o que é isso? Olha só, eles estão escritos um abaixo do outro, certo? Então, nós já vimos aqui algumas características da receita. Ela precisa ter um título. Esse título ele aparece de forma centralizada, muitas vezes, na maioria delas. Depois, nós vimos a presença dos ingredientes e cada um deles vem escrito em forma de lista, ou seja, um abaixo do outro. Outra característica importante de nós falarmos em nossa aula é que esses ingredientes eles precisam ter o direcionamento das quantidades. Isso mesmo, nós observamos aqui, olha só. 2 xícaras, 3 xícaras, 4 colheres, olha só, 3 ovos, né? 1,5 xícara e várias outras quantidades foram descritas ali nos ingredientes. E depois disso, o que mais que nós conseguimos perceber? Olha só, o que temos aqui? O modo de fazer. Olha só, turminha, que interessante. E para que será esse modo de fazer? O que significa, o que vem descrito, o que nós encontraremos, turma, lá? O que nós encontraremos lá no modo de fazer? Nós encontraremos o passo a passo, né, do realizar dessa receita e de qualquer outra que nós estivéssemos falando aqui. E é interessante também nós lembrarmos o seguinte, lá no modo de fazer, é importante que a descrição ela venha seguindo os passos corretos, certo? Em sequência, e que essa sequência ela seja seguida fielmente para que a receita dê certo, para que a receita tenha sucesso. E quando nós falamos do modo de fazer, também precisamos observar a presença de algumas palavras que expressam o sentido de ordem. Isso mesmo. Deixa eu mostrar algumas aqui para vocês. Olhem só. Quando nós observamos aqui, no modo de fazer, eu vou grifar aqui a primeira. Ó. Temos aqui a palavrinha bata, misture. Olha só essa outra. Acrescente. Tá vendo? Despeje. Essas são algumas palavras que apareceram ali no nosso modo de fazer. E por que aparecem essas palavras que expressam uma ordem? Você saberia me responder? Por que elas estão escritas dessa forma? Porque nós precisamos seguir os passos, ter essas ações para poder termos uma receita eficaz e de sucesso. Mas agora, antes de nós prosseguirmos, eu quero chamar a tua atenção para uma curiosidade. Lá quando nós estávamos falando sobre os ingredientes, lembra? Falei que tem a presença dos ingredientes, é o que vem após o título, e esses ingredientes são apresentados, escritos em forma de lista, um embaixo do outro. Não foi isso que eu falei para vocês? Mas também, nos ingredientes, nós podemos verificar a escrita sendo trocada por imagens. Isso mesmo, e é o que eu trouxe para vocês aqui no ladinho, na coluna. Olha só aqui no nosso cartaz. Aqui nessa segunda parte dos ingredientes, você consegue identificar que eu não escrevi, não veio a escrita 2 xícaras, veio, olha só, a imagem de 2 xícaras, que é necessário de açúcar. Quando se fala da quantidade de xícaras para a farinha de trigo, que são 3, olha só, novamente nós utilizamos as imagens. Nas colheres de manteiga, a mesma coisa, ó. Nós utilizamos aqui imagens ao invés da escrita. Isso é muito comum e pode ser facilmente encontrado em diversas receitas. Tanto a quantidade, como nós utilizamos aqui os desenhos, como também os ingredientes. Poderia vir escrito de forma inversa. Por exemplo, 4 colheres de, e ao lado, ao invés de aparecer a palavra manteiga, tem a imagem de uma manteiga. Tudo bem? Entendido até aqui? Certinho. Agora eu quero perguntar para vocês outra coisa. Será que todas as receitas se estruturam da mesma forma? O que vocês acham? Aqui nós estamos mostrando para vocês, eu estou trazendo para vocês na aula de hoje a receita de um bolo, certo? E agora eu quero ler para vocês
duas outras receitas. Eu vou ler, depois eu vou colocar aqui na nossa caixinha Hora de Aprender, para que vocês observem, tá bom? Mas ouçam atentamente, primeiramente, a leitura. Olha só, vou ler para vocês. Sanduíche simples e fácil. Ingredientes: um pão francês, de soja, integral, vai do gosto de cada um. Precisa também de alface, tomate, queijo, mussarela ou ricota, presunto, peito de peru, orégano, 1,5 colher de chá de azeite e sal a gosto. Modo de fazer: pique a alface finamente e o tomate em pequenos cubos. Pique o queijo mussarela, presunto e o peito de peru em cubos ou em tirinhas. Misture tudo, acrescente o sal e o azeite e também o orégano. Misture tudo e, por fim, coloque a mistura no meio do pão. E aqui, ó, acabei de apresentar, fazer a leitura para vocês de uma receita salgada. Concordam comigo? Um sanduíche que vai aí queijo, presunto, peito de peru, orégano e alguns outros ingredientes. Agora, ouçam essa outra receita, olha só. Sorvete fácil. Ingredientes: uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma gelatina de qualquer sabor. Modo de fazer: faça a gelatina normalmente e não leve à geladeira. Depois que pronta, ainda quente, coloque no liquidificador junto com o leite condensado e o creme de leite. Bata bem. Depois leve ao congelador em um refratário tampado para não formar blocos de gelo. Depois de congelado, retire do congelador e bata na batedeira para ficar cremoso. Volte para o congelador e está pronto. Um sorvete prático, fácil e muito gostoso. Então, turminha, agora eu acabei de ler para vocês uma receita doce. Então, nós temos aqui uma receita salgada e aqui ao seu lado uma receita doce. Mas o que nós conseguimos perceber nas duas receitas? Mudou ali, né, o gosto, os ingredientes, mas algo permaneceu da mesma forma. E o que permaneceu da mesma forma, turminha? A estrutura do texto. Isso mesmo, nós conseguimos perceber aqui que ainda que mudem os ingredientes, ainda que se modifique o sabor, seja doce, seja salgado, a forma de servir, se quente ou se gelado, tudo bem, mas algo não vai ser mudado, que é a estrutura desse tipo de texto. Nos dois textos, nós vemos a presença do título, depois os ingredientes, vocês conseguem perceber na telinha? Título, depois ingredientes. Esses ingredientes, por sua vez, vêm em listas, um embaixo do outro. Também nos ingredientes é mostrado a quantidade necessária para essa receita. Depois o modo de fazer, o modo, ou também chamado modo de preparo, que é interessante, olhem para cá, olhem aqui para mim, turminha, que é interessante que nesse momento é onde nós encontramos aquelas palavras que expressam ordem. Adicione, mexa, coloque, misture. Tudo bem? E olha só, turma, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu quero te convidar a continuar estudando. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque e eu conto com vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!